Voltamos com esse bate-papo muito interessante sobre paternidade, sobre o papel do homem na sociedade, em casa, como pai. E aqui, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui com o Vinícius e com o Bruno, quais são as consequências da falta de paternidade na visão de vocês? Quem quiser começar? Eu acredito assim. Primeiro, nós temos que entender que paternidade, nós falamos no bloco anterior sobre isso, paternidade não é apenas estar presente ou dar tudo que a família e os filhos necessitam. Nós temos, existem muitos exemplos de pessoas, de crianças que cresceram tendo tudo e não tendo um pai. E quando eu falo não tendo pai, existem exemplos. Existe o pai que era presente, mas não era pai, e existe o pai que era pai e estava ausente. E eu queria focar no pai que estava presente, mas não era pai, porque esse pai que dava tudo, mas estava ausente, eu acho que ele já é bem conhecido, a gente não tem muito o que falar. Esse tipo de pai já é bem conhecido. Quem é o pai que está presente, mas não é o pai? É aquele pai que não impõe limites. É o pai que é provedor, que dá amor, mas não impõe limites, não diz não, não orienta a criança, ele traz a sua carga genética, mas não traz a carga educacional. Então, eu acredito que a consequência disso são filhos que não tiveram referência de pai em casa. São filhos que vão ter problemas com ansiedade, filhos que terão problemas com depressão, porque eles não tiveram limites na sua infância e adolescência. Quando eles encontrarem dificuldades e obstáculos no lidar com as pessoas e lidar com a vida cotidiana fora de casa, eles não saberão como lidar. E sabe o que é interessante? Existem muitos exemplos de filhos que abandonam os pais na velhice, porque na sua infância não tiveram um referencial de pai que lhe desse limites, que o pai tentou ao máximo lhe dar amor e ser amigo dele. Então nós temos que ser amigo no sentido profundo da palavra, não aquele amigo que só dá o ombro e só concorda, mas aquele amigo que pensa no futuro, naquilo que está sendo amadurecido naquela criança. É o não, não pode, existem limites, e isso não é para você. Eu sou seu pai e você precisa obedecer, você precisa saber que nessa casa nós somos a autoridade. Porque é isso que ele vai levar como bagagem para o seu futuro. É isso que a sociedade é, um homem preparado, e isso vai formar um homem preparado para a sociedade, para ter uma nova família. Hoje nós temos jovens, totalmente despreparados para a vida, justamente por causa dessa bagagem que eles levaram de suas casas, que não tiveram pais que disseram não, que tiveram tudo de mão beijada, tudo que eles queriam eles tiveram, tudo que pedia foi dado. Então eles não conseguem nada sozinhos e eles se frustram, como o Bruno falou, acabam ficando em depressão, porque o mundo, se os pais não ensinam, se os pais não corrigem, o mundo corrige, o mundo ensina. E o mundo é muito mais duro do que um pai, do que uma mãe. O mundo, ele não te dá amor, ele só te dá pancada. Verdade. Então, como a gente precisa se atentar. E eu queria falar, de repente tem algum pai nos ouvindo, nós vamos ter essa oportunidade de orar pelos pais, mas nunca é tarde enquanto há vida, né? Às vezes tem alguém falando assim, porque tem gente que fala assim, vai falar de paternidade, eu já sei onde eu estou errando, eu já não vou mais nem assistir, né? Mas esse não é o objetivo, porque eu acho que o maior pecado é quando a gente sabe onde a gente está errando e a gente não tenta entrar no caminho do conserto, né? Então, assim, nunca é tarde para um novo relacionamento com o filho,
para um tempo de oração, para uma exposição diante do Senhor. Senhor, até aqui eu errei como homem, até aqui eu errei como pai, até aqui eu errei como pessoa, mas o Senhor é um Deus de oportunidade, o Senhor me ensina, o Senhor tem me ensinado. Porque quando chega ao campo ali do conhecimento, aonde tem alguma coisa errada, já é a chance da chave virar. Né? É só por onde eu posso começar. Hoje, tem tantos meios ali, além da palavra de Deus, o tempo, porque às vezes a pessoa não sabe como começar, não sabe como se relacionar. Hoje tem terapias, tem tanta coisa, né, que pode ajudar. Então, assim, a gente não tem desculpa, mas muitas vezes nós preferimos ficar na casinha ali do eu não consigo, da acomodação, né? As emoções gritam mais alto, e tudo que o Senhor quer é que a gente seja forte e corajoso. E nós temos dado essa oportunidade aos homens. Aqui eu queria fazer o convite para você. Se você tem tido dificuldade na sua casa, relacionamento com a sua esposa, às vezes você não compreende o que está acontecendo, por que tanta dificuldade, por que tanto embate, pode ser que você precise passar por uma moldagem como homem, para inspirar confiança, para inspirar a sua família. Nós temos trabalhado com os homens isso, quinzenalmente, às sextas-feiras, inclusive a próxima sexta-feira, nós vamos ter lá no prédio do Legacy, a Lagoinha Nova Marabá, na folha 31, lá do posto Copa 94, uma palestra sobre o ser homem, uma palestra sobre o ser homem nessa geração. E nós também estamos com esse grupo de homens se fortalecendo, nos fortalecendo uns aos outros, aqui aos sábados, alternando com as sextas-feiras da palestra aos homens. Nós temos a oração das 5h30. Isso tem sido um tempo importante para os homens que têm aprendido a se posicionar como homem, que inspira confiança, que vai gerar uma família abençoada para a próxima geração e para pais em casa. Então, se você tem tido essa dificuldade, se você acredita, você não sabe às vezes o que está acontecendo, eu digo para você, pela experiência que nós temos vivido, cuidando dos homens, necessidade de mudança, de posicionamento como homem e, consequentemente, como pai, dentro de casa. Venha que nós vamos te ajudar nesse processo. Eu também quero convidar vocês para o curso Bem Casados, que será ministrado a partir da 3ª semana de agosto, aqui na Igreja Lagoinha Nova Marabá, na folha 32, para que seja ministrado no casamento de quem estiver escutando, para quem estiver vendo essa conversa aqui que nós estamos tendo, para ministrar no casamento de vocês, para trazer um renovo no casamento, para trazer uma união maior, para você ver como é que é o relacionamento cristão, para você ver como é que é um relacionamento com Cristo dentro do seu lar. É isso, pastora. Eu quero agradecer aqui o Vinícius, o Bruno. Querem fazer alguma consideração final? Só esqueci que o ser homem também envolve os futuros pais, aqueles que ainda são solteiros, e nós temos tido experiências com o que é necessário para se haver paz no lar. Então, você que também é solteiro, que vai constituir sua família, isso é para você também. Os nossos encontros às sextas-feiras são para você. Saiba o que te espera no lar, saiba o que te espera no casamento, saiba o que vai ser demandado pela sua esposa futura e seus futuros filhos, como posição de você como homem. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O Senhor tem nos levantado para falar aos homens. Quando eu falo falar aos homens, assim como o Vinícius, aos casais, eu estou falando de família. De família. E aqui nós tratamos sério. São famílias que nós estamos cuidando e nós levamos isso muito a sério. Vem estar com a gente aqui e que nós estamos nos preparados para isso, para te ajudar. E obrigado.
Eu também quero agradecer, também quero chamar todos aqui para a igreja, para a Lagoinha Nova Marabá, também para o curso Bem Casados. Se você quiser, entre em contato, que as vagas são limitadas. E é isso, pastora. Muito obrigado por nos chamar e obrigado também por dar essa oportunidade de a gente falar o que é ser pai nessa data tão importante. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo também seja abençoado por essa conversa, por esse momento, e que aprenda que a melhor maneira de você ser pai, de você ter uma família bem estruturada, é você colocar Deus em primeiro lugar e no seio da sua família. Amém. Exatamente. Eu quero convidar você para seguir as nossas redes sociais, né? O nosso telefone de contato vai aparecer aqui na tela. Você pode assistir as mensagens ministradas, inclusive o programa também, além da Rede TV, também está no nosso canal do YouTube. Não fique de fora. Aqui na igreja nós temos vários projetos para atender a sociedade. Se envolva. Ou então talvez você é essa pessoa que está precisando de ajuda. Nós temos o telefone da paz aqui na igreja. Você pode entrar em contato, receber um aconselhamento, receber uma oração. Só não fica sozinho. Ainda há chance, a oportunidade para você que é homem, para você que é mulher, para a sua casa. Não tem nenhuma ruína que o Senhor não possa restaurar e fazer uma coisa nova através disso. Eu vou chamar aqui eles para estar orando por você, né? Nós já queremos desejar feliz Dia dos Pais. Amém? Essa nova oportunidade, esse novo tempo aí que o Senhor está te dando, você que é pai, né? Que o Senhor possa liberar bênçãos sem medida sobre a sua vida, um tempo de sabedoria, e que você não desista de ser pai. Se o Senhor te deu essa dádiva, esse dom de Deus de gerar filho, essa missão de excelência, que você não desista, porque você tem o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que pode ensinar você a ser um pai por excelência. Amém? Você tem tudo que você precisa através da realidade dos céus para a sua vida. Então, eu quero aqui agradecer. Nós vamos para o próximo bloco, mas antes disso, nós vamos orar. Ora aí, Bruno, vamos orar pelos pais agora, nesse momento. Amém. Acima disso, nós somos ministros do Evangelho e o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está aí com você, está aqui com a gente. Então, feche seus olhos, leve seu coração aos céus, leve a sério, porque tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, Ele não deixa cair. Nós teremos resposta. E o nosso objetivo aqui é que você se posicione como pai, como marido dentro da sua casa. Aquilo que é demandado de você, o Senhor vai te ensinar. E nós estaremos aqui para te receber também. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, por estarmos aqui trazendo a nossa experiência e ajudando pais, ajudando homens na véspera desse dia importante para as famílias. Nós te pedimos uma bênção especial aos pais. Nós pedimos, meu Deus, cobertura nas famílias, que os homens se posicionem como verdadeiro varão do lar, que inspira confiança, que inspira hombridade, que educa pelo exemplo, com responsabilidade e na presença do Senhor. Nós glorificamos o teu nome e clamamos ao Senhor por essa cobertura, que cada pai entenda o que é ser pai e cada filho entenda o que é ser filho, e nós juntos seremos família e família do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com a gente tem uma palavra dos céus para você. Boa tarde. Queremos homenagear nessa data muito importante, que é o Dia dos Pais, os pais. E quero trazer uma palavra abençoada para vocês, pais. E ver como a Bíblia ela pode nos educar, nos ensinar. Para ser um bom pai, o que nós precisamos fazer? Precisamos educar, cuidar, proteger, dar segurança e exemplo para os nossos filhos.
E nossos filhos são herança do Senhor. Deus nos deu nossos filhos como herança e uma recompensa, mas nós temos responsabilidade com eles, pois Deus lhe deu uma vida em suas mãos para você cuidar, e você tem que cuidar segundo a instrução e o conselho do Senhor. É assim que diz Efésios 6:4. Davi é um homem conhecido como segundo o coração de Deus. Será que Davi foi um bom pai? Foi alguém dedicado a obedecer a Deus. Davi era um homem de fé, um homem de batalha, guerreiro. Ele venceu o gigante Golias só com 3 pedrinhas, uma funda e 3 pedrinhas. Imagine você diante de um gigante 2 vezes maior do que você, muito mais pesado que você, com uma espada, com um escudo, com armadura, e você só com 3 pedrinhas, sem nenhuma proteção. Você diria quem seria vencedor dessa batalha? Claro, nós diríamos que Golias ia vencer, mas Davi, ele com a fé dele, acreditando que Deus estava guerreando por ele foi lá com as suas 3 pedrinhas e venceu o gigante. Esse era Davi que confiava em Deus, colocava Deus na frente das suas batalhas, e era um homem segundo o coração de Deus. Mas será que Davi foi um bom pai? Davi amou seus filhos? Sim, Davi amou seus filhos. Tanto é que em 2 Samuel 12, 16 a 18, diz: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Aqui diz uma passagem sobre Davi, que ele jejuou durante 7 dias, porque Deus disse que ia levar o filho dele, por um pecado que ele cometeu, que por isso, por causa desse pecado, Deus iria levar esse menino. Só que Davi, por ele amar tanto seu filho, ele passou 7 dias sem comer e 7 dias orando ao Senhor, para que pudesse reverter aquela decisão que Deus já havia tomado. E isso daí demonstra o amor que ele sentia pelo filho dele. Assim também ele amava os outros filhos, como planteou também quando Absalão morreu, em 2 Samuel 18:33. Porém, Davi cometeu vários erros que trouxeram consequências na vida da sua família. Quais são esses erros? Primeiramente, Davi teve várias mulheres e concubinas. Na Bíblia, diz em Gênesis, que nós devemos unir com a nossa esposa e criar com ela uma só carne. Deus diz: deixará o homem e a sua família e unirá com a sua mulher, e se tornarão uma só carne. E como é que Davi seria uma só carne com 7 mulheres e 10 concubinas? Eu acredito que não teria como, né? E por isso, Davi foi contra a palavra de Deus, e esse daqui foi o primeiro erro. Como é que ele vai ser presente para suas esposas e seus filhos, se ele tem 7 esposas e 10 concubinas e tantos filhos que ele não conseguia contar? O segundo erro foi o adultério e o homicídio. O que aconteceu nesse caso? Davi viu Batseba tomando banho, olhou aquela mulher bonita, vistosa, e se apaixonou por ela. E chamou ela e dormiu com ela, só que ela era casada com Urias.
E para que Urias não descobrisse esse relacionamento amoroso entre ele e Batseba, que engravidou de Davi, mandou matar Urias. Como é que mandou matar? Colocando ele no fronte de batalha e mandou que todos os guerreiros ao lado deixassem ele sozinho. E ele acabou morrendo por causa disso. Esse daí foi o segundo grande erro de Davi. O terceiro grande erro de Davi foi não ser presente na vida dos filhos. Em 1 Reis 1,6 diz: seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Então demonstra que Davi deixava seus filhos fazerem tudo o que eles queriam. E ele não admoestava os seus filhos. Ele não contrariava, não dizia um não para seus filhos. E isso fazia com que eles tivessem liberdade de fazer o que eles bem entendessem, sem a direção de seu pai, que era Davi. O quarto grande erro seria o mau exemplo. Assim como Davi, Salomão casou-se com muitas mulheres e teve diversas concubinas. Em 1 Reis 11:3 diz: casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Quer dizer o quê? Que assim como o exemplo do pai, ele casou com muitas outras, e muito mais do que Davi, casou com muito mais mulheres do que Davi, teve muito mais concubinas do que Davi, e que todo o caminho que ele havia trilhado com Deus, as mulheres fizeram com que ele se desviasse. Ninguém é perfeito, nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem mesmo Davi era perfeito, ele era cheio de imperfeições. E essas imperfeições, esses pecados que ele cometeu, como eu citei aqui, 4 principais erros dele, trouxeram consequências conjugais e familiar na criação dos filhos. Por isso é importante a Bíblia, para que a gente siga ela por inteiro, para que a gente tenha a Bíblia como manual e não escolha só uns versículos, uns capítulos, para que a gente siga. Mas não, você tem que ler a Bíblia e interpretar a Bíblia como toda e colocar aquilo como um manual para a sua vida. Por causa desses erros e pecados, muitas coisas, muitas tragédias se abateu sobre a família de Davi. Bora citar aqui algumas tragédias. Amon, filho de Davi, praticou incesto com a própria irmã. Absalão mandou matar Amon por causa desse incesto. Absalão tentou roubar o trono de seu pai, coabitou com as concubinas de seu pai. Absalão foi morto por Joabe, comandante do exército de Davi. E Adonias, filho de Davi, também tentou roubar o trono. E Salomão, filho de Davi, mandou matar o seu próprio irmão para pegar o trono para si. Então, tudo isso daí nos mostra o quão errado Davi foi como pai, porque ele demonstra uma família totalmente desestruturada. E nós temos condições de reverter tudo isso, não usando esses exemplos de exemplos do que não fazer com as nossas famílias. Então, nós temos que ser exemplos para nossos filhos, e como herança de Deus, devemos cuidar dos mesmos, assim como da nossa família, para que sigam um caminho e não se desviem. Nós devemos ensinar o caminho para os nossos filhos, o caminho certo, o caminho correto, o caminho de Deus. Se nós ensinarmos o caminho para nossos filhos, eles não vão desviar desse caminho. Como está escrito na palavra do Senhor: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês, que mesmo Davi, sendo o homem que ele foi, o homem segundo o coração de Deus, ele não foi um bom pai, mas nós podemos ser.
se nós ensinarmos nossos filhos e educarmos nossos filhos e usarmos a Bíblia como um todo, como um manual, não um pedacinho ou outro dela, mas ela ler, entender e colocar ela como um todo para nós trazermos ela para a nossa vida. E colocarmos Deus para que nos ensine, nos dê sabedoria para cuidarmos da nossa casa, da nossa família. Nós podemos ser pessoas abençoadas para fora e podemos não ser bons pais, mas nós devemos pedir a Deus para que nos dê capacidade e para que nos ensine, para que não aconteça assim como aconteceu na família de Davi com a nossa casa, para que nossos filhos sejam bênçãos, para que nossos filhos cresçam em sabedoria e conhecimento, e para que nossos filhos venham ser orgulho para nós, pais. Amém?